Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira agitada, quente. Como nós falamos dentro do giro de notícias, este caso do John Textor teria desdobramentos hoje, né? Com certeza. Ainda falta a CBF, mas o STJD já falou, a Abrafut já falou, a ANAF já falou, todos esses órgãos falaram a respeito do que o John Textor colocou ontem, né? Sobre ele ter provas em relação à corrupção no futebol brasileiro, em relação a manipulações no futebol brasileiro. E como eu deixei bem claro no nosso vídeo que foi ao ar hoje cedo, eu tenho ali por mim que o Textor ele precisa provar o que ele está falando, porque pode ser muito ruim para o Botafogo, pode ser ruim para ele. Inclusive, uma das associações, ela pediu o banimento do John Textor se ele não conseguir provar aquilo que ele colocou, que é no caso a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, e vou ler todas essas notas. E para completar, André Rizek, no programa Seleção Sport TV, disse que o John Textor possui um áudio de um árbitro. Ele deu essa informação, informação do jornalista André Rizek, que o Textor possui um áudio de um árbitro. E ele lembrou muito bem da situação do Edilson Pereira Sampaio, né, que aconteceu em 2005, que toda aquela máfia do apito, toda a apuração feita à época pela revista Veja o Placar, não me lembro bem, por qual dos dois órgãos ele fez, que teve agora, não me lembro se foi a Veja ou a Placar, tudo aquilo começou com um áudio de um juiz que tentou a manipulação de resultado no Campeonato Paulista. A partir dali foi estopim para que o processo fosse feito. Se o Textor tivesse áudio mesmo, como o Rizek falou, seja lá qual for a divisão, é uma prova de que houve manipulação. Se for em relação ao ano passado, ótimo. Vamos ver se foi na Série A do Campeonato Brasileiro, se foi na Série B, se foi na Série C, não sabemos. Mas se ele tiver realmente um áudio, você tem uma prova de uma manipulação e um resultado de futebol. E pode ser o estopim para você apurar outras manipulações, outras suspeitas, outros problemas que podem ter acontecido no futebol brasileiro. Se existir esse áudio, ele apresentar o áudio e esse áudio realmente tiver fundamento, aí, meus amigos, você começa a investigação. Mas o Rizek falou algo que também é bem importante. O Textor quis dar luz a isso, né? Quis que toda essa situação voltasse a público e voltou. Hoje não se fala sobre outra coisa no futebol brasileiro. Todas as páginas, todos os clubes, todos os jornalistas, alguns jornalistas indo para um lado jocoso, para o lado do deboche, claro que a gente sabe como que funciona, outros indo para o lado como o jornalista tem que ser, né? O lado sério. Se você ainda não viu esse áudio, você tem 30 dias. Ele falou que em 30 dias isso ia aparecer. E com isso você tem que esperar para ver como vai avançar essa situação. Mas eu vou ler aqui as notas de ANAF e ANAFUT, que são de árbitros. Começo com a Abrafut lá no seu perfil no Instagram. Nessa quinta-feira foi divulgada na imprensa uma matéria sobre a lamentável e gravíssima acusação que o presidente do Botafogo, novamente referindo ao John Textor como presidente, é a 9ª vez que eles falam no John Textor e se referem como presidente. Não sabem nem como se referir. O senhor John Textor fez a arbitragem brasileira, prometeu que nos próximos 30 dias os torcedores saberão o que realmente aconteceu no campeonato. O teor das acusações é muito sério, pois ofende a honra e a moral de uma classe de trabalhadores que está em seu campo de atuação, exercendo sua função com honestidade, responsabilidade e transparência. É inadmissível que uma pessoa com tanta visibilidade e responsabilidade social, ocupando um cargo que deveria ser de conhecimento pelo respeito, venha a público difamar e desonrar e colocar em descrédito a idoneidade de toda uma categoria. A Abrafut, com seus 500 associados, está nesse momento tomando medidas cabíveis junto ao seu corpo jurídico para que sejam tomadas as devidas providências nesse caso, iniciando hoje mesmo pela esfera desportiva, onde será apresentado o devido requerimento que seja instaurado o competente inquérito, objetivando que todas as provas existentes sejam demonstradas e colhidas em regime de urgência. A integridade e a honra das pessoas e profissionais corretos não podem esperar 30 dias. A Abrafut usará todos os meios legais para que qualquer prova ou acusação seja devidamente apresentada e apurada, sob pena de responsabilização dos que fazem graves acusações sem provas. Essa foi a da Abrafut. Ano passado já pediu que o John Textor fosse punido no STJD, pediu várias punições do John Textor a respeito das falas dele ao final do Campeonato Brasileiro, depois do jogo contra o Palmeiras, e novamente deve pedir ali alguma situação
a respeito do empresário norte-americano. E a ANAF, que é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, também soltou uma nota. A ANAF, a Associação dos Árbitros de Futebol, repudia com veemência as acusações infundadas e totalmente descabidas do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sabe, sei lá por quê, não é de hoje, abriu guerra contra a arbitragem brasileira. Questionar a atuação dos árbitros em campo de jogo por uma falta não marcada, um pênalti deixado de ser assinalado ou advertência aplicada de maneira equivocada é uma coisa. Afinal das contas, somos seres humanos. Agora, dizer que a arbitragem brasileira há árbitros que se vendem é uma acusação gravíssima, que põe em xeque não só a categoria, como também a estrutura da CBF. Se o John Dyke tem uma parte que é muito grave, né? Se o John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Não há outro caminho e, diante de que ele disse, as instituições precisam agir. É inaceitável que um dirigente responsável por um dos mais importantes clubes do futebol nacional tome uma atitude pequena e lamentável como essa. Como representante legítimo dos árbitros, a ANAF vai tomar todas as ações necessárias para que ele possa esclarecer suas declarações e iremos buscar todos os meios para que esse péssimo exemplo não se repita. A arbitragem brasileira é formada por homens e mulheres de bem, e John Textor deveria, ao invés de atacá-la, trabalhar e cobrar da CBF sua profissionalização. Isso é melhor do que falar besteiras sem prova na imprensa. O John Textor tem que apresentar isso o mais rápido possível, já que ele colocou esse grande X da questão, que tem manipulação no futebol brasileiro, que o futebol brasileiro está desta maneira, que isso seja provado o mais rápido possível, que isso seja colocado à luz da justiça o mais rápido possível. O STJD vai solicitar a presença do John Textor, que ele apresente todos esses pormenores. O John Textor apresentando todos esses pormenores, as coisas tendem a se esclarecerem. Se ele tem as provas, cara, ele não seria um cara louco de dar uma entrevista acusando sem ter uma prova. Isso não é no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar. Se você acusa uma coisa, acusa uma pessoa, acusa uma entidade, acusa qualquer um, você tem que ter uma prova. O Textor não seria tão louco de acusar de uma maneira tão grave sem ter provas. Não serve apenas um relatório do Good Games. E tem que ter algo muito maior do que isso. Se o áudio existe, como o André Rizek falou, esse áudio tem que ser apresentado à justiça. Esse áudio sendo apresentado à justiça, cabe a Ministério Público, Polícia Federal, investigar tudo. Porque a partir do momento que você tem alguém falando que manipulou, pode ser a pontinha do iceberg. Como pode também não ser nada. Pode ter sido um fanfarrão falando alguma coisa. Se você tem algo, isso precisa ser investigado. E talvez possa ser ali uma mudança no futebol brasileiro. Mas hoje estamos trabalhando com suposições. Tanto que esse áudio pode ser muito importante, como esse áudio também não pode ser importante. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas o John Textor, ele precisa realmente mostrar esse áudio, se tiver realmente esse áudio ou esses áudios e as outras provas, porque se ficar em um relatório, ele vai se complicar bastante. Oficialmente, o Botafogo não pode ser punido em relação a essas declarações do John Textor, deixando isso bem claro para vocês. A gente sabe como que funciona a arbitragem aqui no futebol brasileiro, a gente sabe como que funcionam as pressões externas, mas oficialmente o Botafogo não pode receber nenhuma punição. Quem pode receber punições se não apresentar isso que foi colocado é o John Textor. Tamo juntos, beijos, tchau, tchau e fui. Valeu, até mais tarde.